pessoal, muito bom dia. Façamos hoje um excelente dia, mais um dia para a gente prosperar, mais um dia para a gente avançar rumo aos nossos sonhos, aos nossos metas, os nossos desejos, rumo às nossas realizações. E hoje a nossa palavra-chave é ousadia. Ousadia é a nossa palavra-chave. Mas antes da gente prosseguir, então você cumprir com o nosso combinado. Curte, comenta, compartilha. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sei que você vai esquecer, então já curte agora. Curte agora que você vai esquecer. Eu te conheço. Você vai esquecer. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho para que chegue as notificações toda vez que tiver um novo vídeo aqui, uma nova mensagem aqui, e compartilha com uma pessoa. Compartilha com uma única pessoa. Essa pessoa vai se sentir especial porque você lembrou dela nesse momento que você ouviu essa mensagem. Beleza? Então, bora para nossa mensagem. O tema é ousadia. Aliás, a nossa palavra-chave é ousadia. O nosso tema é posicione-se. A nossa frase ela diz assim, ó: obediência, fé e atitude são alicerces para viver o sobrenatural. Se você tiver obediência, fé, atitude, obediência para seguir um caminho, para trilhar um caminho correto, aquele caminho que te leva aos seus sonhos, à sua meta, que vai fazer com que você tenha o resultado que você tanto espera. Tiver atitude, fé, atitude, se mover. Não adianta você saber o caminho e não se mover, não se colocar em movimento. Costumo dizer que fé é movimento, então você precisa se mover para que as coisas venham a acontecer e ter um alicerce, uma base sólida. O alicerce não é você ficar fantasiando nada, mas é entender o que de fato você precisa fazer, o que você precisa fazer para alcançar o resultado que tanto espera. Isso é alicerce. Então você junta essas três coisas: obediência, fé, atitude, ações alicerçadas. Você vive o sobrenatural. Porque se você andar nesse caminho e um milagre, ou você não fazer com que as coisas aconteçam, se prepare para que um milagre aconteça na sua vida. Entende? E a gente vai ver aqui nesse texto aqui, lá no livro de Números, diz assim, ó: aproximou-se as filhas de Zelofeade e disseram: nosso pai morreu no deserto. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho homem? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Naquela época, elas foram reclamar com Moisés. Eram 5 filhas desse Zelofeade. E naquela época, quando um homem morria e ele não tinha filhos homens na família, as heranças, tudo que ele possuía, passava para os seus irmãos. Isso era lei naquela época. Quando um homem falecia e ele não tinha deixado um herdeiro homem, quem tomava conta desses bens dessas pessoas eram os irmãos. Na falta dos irmãos eram os pais. E na falta dos pais eram os parentes mais próximos. Mas se ele tivesse filhas, olha que absurdo. Se ele tivesse filhas e não tivesse filho,
quem tomava posse de toda a herança daquele falecido eram os próprios irmãos. E essas filhas de Zelofeade elas não aceitaram isso. E elas foram recorrer a Moisés porque não achavam justo. Elas queriam apenas uma parte para que elas pudessem sobreviver, para que elas pudessem ter uma vida digna. E quando elas tomam essa atitude ousada, o cenário todo muda, porque Moisés vai consultar a Deus e Deus julga de maneira justa o pedido dessas irmãs. Lá no livro ele fala assim, nessa passagem, 5 irmãs estavam reivindicando a sua herança, mas pela lei daquele tempo, elas não teriam direito, pois o pai não teve filhos homens. Elas poderiam ter simplesmente desistido, porém não foi o que fizeram. Mas não pense que elas transgrediram a lei. Pelo contrário, levaram a sua causa até Moisés, que consultou a Deus, e ele julgou a favor delas. Então entenda, quando você tem ousadia, quando você tem obediência, quando você tem atitudes de fé, o sobrenatural acontece na sua vida, igual aconteceu na vida dessas mulheres, dessas 5 filhas. Mas para que você tenha, para que você mova o mundo espiritual, para que coisas venham acontecer na sua vida, você precisa ter uma comunhão, uma entrega, uma obediência naquilo que você precisa fazer para que a transformação aconteça. Entende? Quando a gente fala de obediência, atitude, alicerce, a gente está falando em caminhos que precisamos andar para que o nosso sonho, para que a nossa meta, para que os nossos desejos, eles venham ser concretizados. Entende? Então isso que faz a diferença para que você possa avançar em direção àquilo que você tanto busca, tanto espera. Ele continua assim, essas mulheres agiram com tamanha ousadia e autenticidade, a ponto de fazerem Deus mudar um decreto anteriormente estabelecido, para que elas recebessem a justiça para sua causa. Aprendo com isso que Deus age por favor daqueles que agem com fé e se posicionam. Em contrapartida, se elas tivessem ficado paradas, não teriam recebido aquilo que lhes pertencia por direito. A ousadia, a fé, ela faz você fazer coisas que você precisa. Claro, agindo na lei, agindo nos caminhos certos, no caminho seguro. Isso vai fazer com que você prospere, com que você haja, com que você se movimente. E você ter uma fé alicerçada naquele que conhece todas as coisas. Eu sempre gosto de falar aqui, por mais que a gente traga sempre conceitos bíblicos, não é sobre religião, mas é sobre vida. As atitudes que você faz para conduzi-lo a uma vida melhor. Os princípios que você cumpre para conduzi-los a uma vida de paz e de prosperidade. Os caminhos que você anda para ter uma expansão de consciência e entender que a vida é muito mais do que coisas, do que situações. E você não é a situação que você está vivendo hoje, mas você pode transladar de uma vida de sofrimento a uma vida de paz e de prosperidade. Mas esse caminho começa dentro de nós, esse caminho começa aí dentro de você. É uma portinha, é uma chavinha que ativa aí dentro e você vê a mudança ao seu redor acontecer. Não podemos deixar que as situações externas ditem
ou moldem os nossos pensamentos, porque há situações que os nossos olhos enxergam, muitas vezes não é o que Deus enxerga para você, não é o que Deus deseja para você, mas o que você precisa aprender é tirar o foco daquilo que não faz sentido, daquilo que não te agrega, daquilo que não faz com que você se conduza a uma vida de paz e de prosperidade. Entende? Aí ele continua assim, ó. Entenda que nossas atitudes, escolhas e obediência têm o poder de mover os céus e mudar realidades que estão diante de nós. Muitas vezes nos deparamos com situações que podem nos chatear, mas não podemos permitir que esse sentimento nos leve à murmuração ou à revolta. Por que que esses sentimentos não podem deixar com que você comece a murmurar, com que você fique revoltado? Porque você entra numa vibração tão baixa, você entra numa vibração tão pequena que você acaba murmurando, reclamando em mais situações para que você possa murmurar e reclamar venha acontecer na sua vida. Você entra numa vibração tão baixa que você atrai tudo aquilo que você quer repelir, mas o fato de você estar repetindo isso, muitas vezes, faz com que você tenha mais disso. Por isso que é importante você ter a mente, expandir a sua consciência, para que você aprenda a gerir as suas emoções, a gerir os seus pensamentos, a gerir tudo aquilo que faz com que você realmente possa crescer e avançar todos os dias. E sentimento de murmuração e reclamação não fazem você evoluir, não fazem você crescer, não fazem você prosperar. Pelo contrário, só drenam a sua energia e faz com que você, cansado, desanimado, não tenha ânimo para nada, entende? Devemos fazer como essas 5 irmãs e buscar a solução por meio de uma fé ousada e autêntica, porque assim atraímos dos céus em nosso favor, pois realidade não se transforma com murmuração, mas sim pela ação. A realidade, ela é mudada, transformada pelas ações. Ações positivas te fazem ter uma realidade positiva. Ações negativas fazem você ter uma realidade negativa. A gente sempre fala que pensamentos geram sentimentos e emoções, e esses sentimentos e emoções geram ações que fazem com que você alcance o resultado que você tem hoje. Pode observar a sua vida. Se você está colhendo frutos bons, é porque você começa a trilhar no caminho de bons frutos. Mas do contrário também é verdadeiro. Se você não é grato por nada, se você não vê as coisas boas da vida, você só consegue olhar as coisas destrutivas, nocivas, você acaba ficando preso, estagnado e a sua vida parece não andar. Porque você está andando ou vivendo numa vibração muito baixa, não é na vibração do amor, é a vibração que é o bem em todas as formas, em todos os sentidos, que tem a compaixão com o próximo, que tem a compaixão com você mesmo, que perdoa, porque o ato de perdoar é você tirar um peso da sua vida, um peso dos seus próprios ombros e andar, ter uma vida, andar mais rápido rumo aos seus sonhos. Muitas vezes a falta de perdão é um peso que você carrega. E você, às vezes, precisa ser ousado.
para perdoar certas coisas, entende? Mas se você não tiver isso, você não move o mundo espiritual, porque você está preso no mundo terreno, entende? Por isso que é importante você ter essa visão de expandir a sua mente, para que as coisas venham mudar na sua realidade. Aí ele continua assim, ó. Talvez você pense que sua situação não tem mais solução, ou que é impossível o cenário mudar, mas eu quero encorajar você a confiar e clamar aquele que pode todas as coisas, mesmo Deus que mudou a lei para ser justo e abençoar as 5 irmãs, está com você em todo o tempo e tem prazer de entregar o melhor para os seus filhos. Por isso, posicione-se em fé, obediência, clame a Deus, Pai, e Ele ouvirá e intercederá por você. Se você andar em obediência aos princípios, obediência às suas metas, os seus sonhos, os seus desejos, andar em obediência é saber o caminho que você precisa trilhar para que você alcance o resultado que você tanto espera. Se é na área financeira que você deseja mudar os seus resultados, que você deseja ter uma transmutação, que você deseja transladar de uma vida de dívida para uma vida de prosperidade, para uma vida plena financeiramente. O que você precisa fazer? Muitas vezes você precisa enxugar gastos, outras vezes você precisa ganhar um pouco mais, fazer um pouco mais de dinheiro. Muitas vezes você precisa só acertar as suas entradas e saídas. E com isso você já consegue prosperar para que você tenha uma vida sentimental, para que você tenha um relacionamento bom. Procure entender o que é de fato importante em você e deixe claro para as outras pessoas, para pessoas que você se relaciona, o que é importante para você e entenda o que é importante para ela. A transparência faz com que a gente tenha uma vida plena em todas as áreas que tivermos, seja no trabalho, seja, né, em casa, seja no curso, em qualquer lugar. Quando você é transparente com as pessoas ao seu redor, você tem a tendência de se frustrar menos. Você não fica refém de situação, de coisas, de pessoas. Então, para que você possa trilhar um caminho, ter um alicerce seguro, obediência, fé, atitude, são os caminhos que te levam para isso. E ter uma fé ousada, se posicionar. Quando você é transparente, você se posiciona naquilo que é de fato importante para você. E quando você faz isso, você prospera, você avança, você se transforma, você aumenta o seu nível de consciência. Entende? É isso aí, pessoal. Ousadia foi a nossa palavra-chave. Posicione-se. Posicione-se. É o melhor que você pode fazer hoje para que você possa avançar. Você precisa se posicionar nas áreas da sua vida que você quer que avance. Não delegue coisas que você precisa fazer, porque é você que precisa crescer. E muitas vezes algo que está atrapalhando você de crescer, algo que está atrapalhando você de prosperar, pode ser porque você não está enfrentando aquilo que de fato você precisa enfrentar. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Não esquece, curte, comenta, compartilha.
Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com pelo menos uma pessoa. Se você ainda não deu like, dê o like. Eu falei que você ia esquecer, né? Dê o like agora, beleza? Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.